Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vocês sabem que os aliados estavam operando também no norte da Itália, inclusive a FEB, né, Força Expedicionária Brasileira. Até já fiz um vídeo a respeito disso aí, sobre a tomada de Monte Castelo, né, a conquista de Monte Castelo. Até sugiro que vocês assistam esse vídeo, é bem interessante. Mas como eu disse, os aliados eles estavam operando no norte da Itália, juntamente com a FEB. Ali estava operando o 5º Exército, sob o comando do general Mark Clark. E naquela região tinha um outro general que estava comandando aquela incursão, chamado Lucien, general Lucien. Então o general Lucien, ele tinha notícia de que soldados americanos estavam operando, porque lá tem uma estrada, ou tinha uma estrada no caso, vamos colocar no passado, tinha uma estrada chamada Estrada número 9, era uma estrada muito importante. Ela ligava, por exemplo, Milão a Bolonha. E então os aliados eles tinham notícia de que havia um contingente muito grande de soldados alemães operando naquela área, mais precisamente mais ao norte dessa cidade. Então o que o general Lucien pensou? Nós vamos ao norte dessa estrada. Nós vamos, juntamente com o exército inglês, nós vamos à procura desse contingente alemão que está por lá. E chamou o general Mascarenhas para uma reunião. Aí falou para o general Mascarenhas: Mascarenhas, nós vamos operar no norte. Só que no norte da estrada número 9. Só que vocês não vão com a gente. Nós vamos dar para vocês uma outra incumbência. Vocês vão a noroeste da estrada número 9. E tem mais, nós vamos precisar da maior parte dos seus veículos, porque nós temos que transportar os soldados. Nós temos um grande contingente de soldados e nós vamos precisar desses veículos. Aí o general Mascarenhas, né? Vamos cumprir, né? Fazer o quê? Vamos cumprir. Na verdade, era um papel secundário que estavam passando para a FEB. Por quê? Porque o general Lucien, ele tinha certeza absoluta que ao norte da Estrada 9 ele iria encontrar um grande contingente, uma grande divisão que eles não sabiam qual era. Na verdade, eles tinham notícia que uma grande divisão alemã, divisão de infantaria, estavam operando naquela região. Mas eles não sabiam exatamente onde estava e qual que era essa divisão. Por isso, então, que eles americanos, juntamente com os ingleses, né, um grande corpo de soldados, eles foram ao norte dessa estrada, número 9. E como eu falei, deram um papel secundário para a FEB. Ó, vocês vão a noroeste, porque nós temos certeza que não vamos encontrar, e se algum grupo ali tentar escapar, fatalmente eles vão ter que ir para noroeste. Aí vocês estão lá e vocês seguram esse pessoal aí que está tentando escapar. Essa era a ideia. Pois bem, esse foi o cenário. E o general Mascarenhas, ele então seguiu essas ordens. Só que o Mascarenhas ele teve notícia da inteligência de que havia um grupo de soldados alemães, um movimento de soldados alemães muito grande, mais realmente a noroeste e ali perto ali da região de Parma. Ali por Parma. Então o que ele fez? Bom, eu vou a noroeste, mas só que eu vou pegar uma parte desses soldados e vou mandar para Parma, para ver o que está acontecendo lá, porque nem Mascarenhas sabia o que estava acontecendo, nem o Lucien lá sabia o que estava acontecendo. Então o Mascarenhas separou uma parte dos seus soldados brasileiros, colocou o capitão Pitaluga no comando
Falou, Pitaluga, vai lá naquela região, Parma, e verifica lá o que está acontecendo. E o Pitaluga foi. Só que chegando naquela região, o Pitaluga dá de cara com a 148ª Divisão de Infantaria do Exército Alemão, sob comando de quem? Do general Otto Fretter Pico. Pico era super famoso, era tipo igual a Raposa do Deserto, por exemplo. Era um general muito estrategista, muito famoso. E o Pitaluga deu de cara com eles ali. Mas veja bem, enquanto os americanos e os ingleses estavam indo ao norte da Estrada 9, achando que talvez fosse encontrar uma grande divisão de infantaria, eles não sabiam qual que era, quem que encontrou foi justamente o Pitaluga. E ó, pouquíssimos homens. A 148, ela contava com quase 15 mil soldados alemães. 15 mil. Ou seja, o Pitaluga não tinha a menor chance de batalhar contra essa divisão. Então o que o Pitaluga fez? De imediato, ele já se posicionou e iniciou um fogo de barragem. Fogo de barragem de artilharia é tipo assim, você dá um máximo de carga possível para manter o seu adversário meio que ocupado ali. Mas não dá para ocupar durante muito tempo. E você não consegue também manter um fogo de barragem durante muito tempo. O fogo de barragem serve para você dar uma atenuada na situação, momentânea. De repente o seu adversário é muito superior a você, que era o caso, você manda um fogo de barragem, seu adversário dá aquela quietada, né? O adversário também sabe, né, que o fogo de barragem não dura muito tempo. Então o Pitaluga iniciou o fogo de barragem para conter a 148. E ao mesmo tempo ele radiou lá para o comando e falou, ó, nós estamos aqui com a 148, nós precisamos de reforço. E 9 da noite chegou o reforço só de brasileiro, porque lembra, o americano e o inglês estavam lá para o norte da estrada. E nós brasileiros estávamos a noroeste. E ainda deu uma dividida para os homens do Pitaluga para ver o que estava acontecendo lá em Parma. E chegou o reforço. Chegou o reforço e ó, pau. E foi, batalhou aquela noite toda. E tem uma questão também muito importante. É a questão do posicionamento. Naquele momento, a 148 não estava muito bem posicionada. Porque ela não estava esperando, né, a chegada de ninguém. E com a chegada do reforço, os brasileiros se posicionaram muito bem. E a solução para a 148 foi o quê? Recuar. Eles recuaram, então, e foram para Coléquio. E os brasileiros atrás. Chegaram em Coléquio, nova batalha. Nova batalha. E a questão, como eu falei, eram quase 15 mil homens. Você recuando, com 15 mil homens, fora milhares de veículos, etc. No caso, o inimigo, que éramos nós, atrás. Chegaram até Coléquio, nova batalha. Dali, os alemães rumaram para Fornovo, naquela mesma situação. Chegaram lá, se entrincheiraram. Só que chegou também já o contingente brasileiro. E nova batalha. Só que lá em Fornovo encontraram o tenente Hugo Correa. E nova batalha ali em cima, nova batalha. E olha que coisa interessante, vou contar um fato aí. Tinha um cozinheiro lá, e até vocês podem pensar, o que um cozinheiro estava fazendo lá no fronte? Ele estava de castigo, ele levou um castigo, alguma coisa ele aprontou, aí o comando falou, manda ele lá pro fronte, lá para ele largar de ser tonto, ficar um pouco mais esperto.
Aí então tinha um cozinheiro lá, e quando começou essa batalha, Fornovo, esse cozinheiro se desesperou, começou a gritar, ai, 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 vou morrer, não quero morrer, não quero morrer, vão me matar, vão me matar. Aí o Major Franco, que estava por lá, pegou a sua pistola, mirou na cara do cozinheiro e falou, some daqui, porque quem vai te matar sou eu. Aí esse cozinheiro saiu correndo, catando cavaco pelo chão, se arrastando e a bala comendo, tchau, tchau, pau, 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 comendo, foi correndo, foi correndo, foi correndo e ó, subiu a colina e desapareceu. E essa batalha lá em Fornovo foi intensa. E como eu já expliquei para vocês, o posicionamento alemão ele não estava muito adequado. Por causa daquela situação que eu te falei, né? Eles recuaram, é muita gente, um contingente enorme, então você não tem condição, você não tem tempo suficiente para se posicionar. E aconteceu que a FEB cercou a 148ª Divisão. Então, ali os alemães não tinham como escapar mais. E aí o Coronel Melo o que fez? Ele chamou um padre italiano chamado Cavalli, né? Padre Cavalli, escreveu uma mensagem. E escreveu assim, mais ou menos assim: vocês estão cercados, não tem como escapar. Então vocês se entreguem para que evite mais mortes. E eu dou 2 horas para vocês fazerem isso. Aí o padre Cavalli pegou a mensagem, levou para o comando da 148. O general Pico pegou essa mensagem, olhou. Isso era tipo 9 da manhã. Aí quando foi um pouquinho antes do meio-dia, o Cavalli trouxe a resposta, dizendo, olha, nós vamos consultar o nosso comando superior, depois a gente vai dar a resposta. Aí o Coronel Melo esperou, né? Vamos esperar para ver o que o alto comando alemão vai falar a respeito disso aí. Quando foi 10 da noite, aconteceu uma reunião ali entre os oficiais alemães da 148 e os brasileiros. Isso aí foi no dia 28 de abril de 1945. E à meia-noite e meia, ou seja, aos 30 minutos do dia 29 de abril, a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, comandada pelo general Otto Fretter Pico, se entregava aos brasileiros, ou seja, eram 15 mil homens, quase 15 mil homens, se não me engano era 14.779, se não me engano, quase 15 mil homens se entregaram às forças brasileiras. Mais milhares de veículos. Ó, só de cavalo tinha quase 4.000 cavalos que aquela companhia usava. Era gigantesca. Gigantesca. Então à noite mesmo já começou aquele movimento lá para se entregarem, né? O Major Franco, que estava comandando essa parte aí, já determinou. Arma para um lado, munição para outra. E fila. E aí o pessoal foi chegando, foi jogando arma para um lado, munição para o outro lado lá, foi se posicionando, carro chegando, veículo chegando, começando a estacionar naquele movimento lá à noite. Aí começou a ficar difícil, complicado. E o Franco então suspendeu pela madrugada esse movimento. Porque estava escuro, estava complicado. E na manhã seguinte, logo 5 da manhã, já retomou esse movimento aí. E começou novamente a chegar carro, veículo militar, no caso, né? E começou a congestionar muito ali. Olha só que coisa interessante. Aí chegou um motoqueiro soldado alemão, né? Aquelas motocas, chegou, desceu e entregou as chaves da motocicleta para o Franco. Aí o Franco olhou assim, começou a chegar muito movimento, estava se congestionando. Ele falou, para. Agora vocês vão ter que estacionar lá naquele campo de futebol, porque aqui não está dando mais não. E pasmem. Aí esse soldado simplesmente estendeu o braço e falou, Heil Hitler! E seguiu as ordens do Major Franco.
Olha só, coisa aloprada mesmo. Acho que esses soldados estavam tão aloprados, tão acostumados a receber ordens, estritas ordens, e estavam tão acostumados, né, a dar saudação nazista para os seus superiores, que eu acho que o cara, né, aloprou ali e deu a saudação nazista para o brasileiro, o Major Franco. E começaram então a se movimentar lá para o campo de futebol. Isso no dia 29 de abril. Aí, quando deu umas 5 da tarde, chega um veículo aí, um Jeep. E dentro desse Jeep estava o General Pico. Aí ele desceu, se encontrou com o Franco, pegou a sua pistola, né, sua arma, entregou. E aí a história conta que Pico era um cidadão altivo, né, sério. Aí o Franco falou, tinha também um soldado catarinense, ele era fluente em alemão, tá? Então esse soldado catarinense é que fazia o meio de campo ali, né, entre os oficiais brasileiros e os oficiais alemães. Então o Franco falou pro Pico, você vai ser escoltado pelo general Fontanieri. Aí o Pico escutou. Como? Não, o combinado não foi esse. O combinado foi a gente se entregar para os brasileiros. Aí o Franco parou um segundo, assim, pensou. E aí ele já vi qual foi o erro. É que o som, né, Fontanieri, Falconieri no caso, estava falando Fontanieri, mas é Falconieri. O som Falconieri soa italiano, você não vai saber como que ele falou, né? Falconier, talvez, Falconieri, mas soou aos ouvidos do General Pico, ou era italiano ou era francês. Então, eu falei, não, Falconieri é brasileiro, viu? Ele só tem um nome estranho, mas é um general brasileiro, Falconieri. Aí o Pico, então, aceitou e o general Falconieri escoltou o general Pico. E assim foi a rendição da 148ª Divisão de Infantaria. Uma das maiores, viu? Uma das maiores divisões do exército alemão. E foi toda e exclusivamente só brasileiro, só soldado brasileiro, só pracinha que esteve envolvido nessa operação. E para acabar agora, para acabar mesmo, acabar nos dois sentidos, tá? 1962, 29 de abril de 1962. Tinha um oficial brasileiro, ele estava numa taverna alemã, lá em Berlim. Aí tinha um sujeito que ficava olhando para ele, um sujeito alemão lá, sentado, ficava olhando, e de repente esse sujeito levantou. Foi em direção a esse oficial brasileiro e falou em português, viu? Português. Hoje deve ser um dia muito especial para vocês. Aí o oficial brasileiro, né? Falou, não. O dia do soldado brasileiro é 25 de agosto. Aí esse cidadão alemão falou, vocês são um povo sem memória. Estendeu a mão para o oficial brasileiro e falou, eu sou o general Otto Fretter Pico, comandante da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, a qual vocês brasileiros capturaram. E isso devia ser um dia histórico para vocês brasileiros. E eu conto essa história para vocês saberem e divulgar essa história. Nós, brasileiros, precisamos saber do valor que os nossos pracinhas tiveram na Segunda Guerra Mundial. Se gostou do conteúdo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até mais.